Bom dia, eu sou a Adriana, professora de filosofia do segundo ano das turmas E, F, G. Nós vamos falar um pouco sobre a filosofia contemporânea, que tem como objetivo observar alguns filósofos, conhecer algumas teorias desses filósofos. Então vamos iniciar a nossa aula com os antecedentes da crise. A crise da razão repercutiu em todo o século XX e o que levou à necessidade de se repensar a filosofia. Pensadores de influências marcantes como os alemães Arthur e Nietzsche e o dinamarquês Soren são alguns dos que puseram à prova aos alicerces da razão. Soren, severo crítico da filosofia moderna, afirma que, desde Descartes até Hegel, o ser humano não é visto como ser existente, mas como uma abstração, quando, na verdade, a existência subjetiva pela qual o indivíduo toma consciência de si é irreduzível ao pensamento racional e, por isso mesmo, possui valor filosófico fundamental. Para ele, a existência é permeada de contradições que a razão é incapaz de solucionar. A razão e fé criticam o sistema hegeliano por explicar o dinamismo da dialética por meio do conceito, quando deveria fazê-lo pela paixão, ou seja, como ato da liberdade. Por isso é importante na filosofia desse pensador a reflexão sobre a angústia que precede o ato livre, o estágio religioso para que ele é o último de um caminho que o indivíduo pode percorrer na sua existência, ou seja, a religião é muito importante nesse período da vida do indivíduo. Nietzsche, o critério da vida. Para Friedrich Nietzsche, propõe a genealogia. Ela visa resgatar o conhecimento primeiro que foi transformado em verdade estável. Mas a vida está sempre em movimento, portanto não é possível reduzi-la a conceitos abstratos, a significados estáveis e definitivos. Pelo procedimento genealógico, descobre que o único critério que se impõe à vida é o critério da verdade. Portanto, deixa de ser um valor racional para adquirir um valor de existência. Então, nós devemos viver a verdade. Essas imagens representam um pouco desses pensadores, né, o que eles pensavam, a realidade da vida. Então, observem um pouco as imagens e vejam o que os pensadores faziam na época. A crise da subjetividade. Foi descoberta a partir de Descartes que o sujeito era capaz de conhecer, que chega à verdade incontestável do cogito e que se torna o autor de seus atos, pela vontade livre. A questão da morte do sujeito significa a desconstrução do conceito de subjetividade, o impasse com o qual nos deparamos é o ceticismo e o relativismo, ou seja, a descrença na possibilidade do conhecimento, o subjetivismo de todo conhecimento que dependeria da pessoa, do lugar e do tempo. Fenomenologia e intencionalidade. A fenomenologia critica o empirismo em sua expressão positivista no século XIX e procura resolver a contradição entre corpo-mente e sujeito-objeto. Desde Descartes, ele também critica a filosofia tradicional por desenvolver uma metafísica cuja noção de ser é vazia e abstrata, voltada para a explicação. Vamos ver agora um pouco sobre a escola de Frank Stuff. A escola de Frank Stuff, reuniu sociólogos, filósofos e cientistas políticos. A filosofia dos frankfurtianos é conhecida como a teoria crítica, em oposição à teoria tradicional.
Conclui que a razão exaltada, tradicionalmente por ser iluminada, também traz sombras em seu interior, quando se torna instrumento de dominação. Vocês podem observar a imagem abaixo, né, das pessoas que faziam parte da escola. Habermas é o agir comunicativo. Por meio dessa teoria, critica a filosofia da consciência da tradição moderna, por ser fundada em uma reflexão solitária, concentrada no sujeito. A verdade não resulta da reflexão isolada, no interior de uma consciência solitária, mas é exercida por meio do diálogo, orientado por regras estabelecidas pelos membros do grupo, numa situação dialógica ideal. Até a próxima aula.